Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos dando início a mais um círculo de uma doutrina extraordinária, que é a escatologia bíblica. Alguns irmãos falaram conosco para nós gravarmos e postar no YouTube, nosso canal, algumas aulas dessa doutrina chamada escatologia, o estudo das últimas coisas. Então vamos iniciar. Eu quero dizer aos irmãos que as primeiras aulas serão mais aula didática a respeito da hermenêutica e da escatologia bíblica. Devemos aprender algumas regras para interpretar as profecias bíblicas e os textos bíblicos. Se nós devemos ler e entender literalmente, ou se aquele texto ali é uma alegoria. Vamos ler a palavra de Deus. E eu escolhi aqui um versículo escatológico, bíblico escatológico, em Apocalipse, o livro das revelações. Apocalipse capítulo 22 e o versículo 18 e 19, que diz assim, e o 20 também. Porque eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem, Senhor Jesus. Então está aqui essa leitura para nós fundamentarmos a nosso estudo sobre a hermenêutica e a escatologia bíblica. Devemos saber interpretar para não cometer esse delito de acrescentar e de tirar as palavras escritas nesse livro santo que é a palavra de Deus. Como eu falei, esse estudo nessas primeiras aulas será mais didático para nós entendermos regras, situações no que diz respeito à interpretação da Bíblia Sagrada. Vamos lá. A hermenêutica e a escatologia. Sendo a hermenêutica a responsável pelo estudo das regras de interpretação bíblica, não seria possível deixá-la de fora desse trabalho como este. Precisamos conhecer dois principais métodos de interpretação para que tornamos um caminho coerente nas Escrituras e, acima de tudo, não detupemos para provar teorias infundadas. O alegorismo e o literalismo são hoje os métodos mais utilizados, sendo que o primeiro vem ganhando mais espaço entre os teólogos, espaço entre os antes denominados, quase em toda a totalidade pelo método literal. Então observe que nós devemos levar a sério e entender essas regras da hermenêutica para nós sabermos interpretar as escrituras sagradas. Então, esses dois métodos chamados alegoria e o método literal, alegorismo e o literalismo. Então vamos aprender hoje, alguns textos bíblicos que nós possamos entender da forma literal e de uma forma figurada, de uma forma alegórica. Então vemos aí, meus irmãos, o alegorismo, Esse alegorismo aí, nós temos aí, tem origens, tem raízes no platonismo e também no alegorismo judaico. Então, dois homens se destacam aí, como você pode ver no slide, como defensores desse alegorismo. Então, um pai na fé chamado Orígenes e o outro era Clemente de Alexandria. Então, para Orígenes, ele a sua interpretação estava dividida em três aspectos. Então, o literal, o nível do corpo, o moral, o nível da alma e o alegórico ao nível do espírito. Então, meus irmãos, o outro pai na fé, que era Clemente de Alexandria, ele, por sua vez, ele defendia 5 pontos a serem usados para a interpretação das escrituras, de um texto bíblico. Então, ele usava a história, que é o ponto histórico, ele usava a doutrina, que era o ponto doutrinário,
e também se o texto ele era profético, se havia uma profecia, se apontava para um futuro, e também se havia uma questão filosófica, se havia filosofia no texto, e por fim um místico. Então esses 5 pontos aí que Clemente de Alexandria ele utilizava para interpretar as escrituras. Já outro pai na fé também que se destaca aí é Agostinho de Hipona. Ele reformulou o sentido do alegorismo e transformou em 4. Então, para ele, o alegorismo ele tinha um sentido literal, o que o texto realmente quer dizer. Ele tinha um sentido moral, que é uma visão do texto que retratava o ensinamento sobre a conduta. Um sentido alegórico, como crer, em quem crer e de que maneira. E também um sentido anagógico, o que o texto promete ou representa para o futuro. Então, observe que ele pegou aí esses pontos, alguns pontos aí de Clemente de Alexandria e transformou em sentidos, né? Assim vemos que Agostinho, ao ler o texto, tinha consciência de seu sentido literal, mas empregava outros mecanismos para que o texto dissesse mais que o que está escrito. Então, observe que ele lia o texto, primeiro interpretava se o texto era literal, e caso ele não conseguisse, ele ia para esses métodos aí do alegorismo. Então era assim que ele interpretava as escrituras. Então, meus queridos irmãos, se nós pudéssemos, né, dar uma definição clássica a respeito desse alegorismo, né, podemos dizer que esse método é aquele que, em lugar de reconhecer o texto como literal, como natural, como ele se apresenta em nossa linguagem, em nossa forma de falar, ele perverte dando sentido secundário, ou seja, anulando a intenção primária do escritor. E nós tomamos base aí um exemplo bíblico. Se você ler em Apocalipse, capítulo 20, o apóstolo João, ele mostra que Cristo vai reinar aqui na terra durante 1000 anos, que nós cremos que é o milênio. Então, a teocracia, Cristo reinando com a igreja aqui, vai ser 1000 anos. Então, alguns interpretam esse texto de uma forma literal, já outros, ele traz o sentido espiritual. E alguns defendem que esse sentido espiritual já está acontecendo no dia de hoje. Mas nós, cristãos, assembleanos, acreditamos que o texto em si, ele fala de 1000 anos reais, 1000 anos literais. Então, esses 1000 anos, ele vai ser por Deus usado para cumprir todas as profecias no que diz respeito ao povo de Israel. A Bíblia em si, ela tem vários textos que nós podemos entender como uma alegoria. Mas, olha, grande perigo ronda a alegorização, já que estas são, não interpretam as escrituras, mas dá um novo sentido a ela baseada na imaginação do intérprete, sendo que, como diz a regra fundamental da hermenêutica, a Bíblia deve explicar-se por si mesma. Então observe que se há uma alegoria e se essa alegoria passa no padrão de interpretação, então a Bíblia em si, ela vai interpretar ela mesma. Paulo não trata de uma alegoria usando o filho de Abraão, Isaac, e o filho da escrava que é Ismael, para representar a promessa, a lei, a graça e a lei. Então observe que a alegoria traz grande perigo, mas devemos utilizar o fundamento da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então nós devemos compreender, né, que por muitos motivos a interpretação da escritura por alegorização deve ser rejeitada. Então fica bem claro que nos sermões que um pregador ou um livro em si, a alegoria serve para trazer um ensinamento para a igreja, para uma edificação espiritual, moral, dar um conselho. E nós devemos entender
fundamentar, né, essa interpretação com base na hermenêutica. Então é importante ressaltar que o método alegórico trata-se de um sistema usado para interpretar a Bíblia e nada tem a ver com alegorias existentes nas Escrituras. Então, fica bem claro que há muitas pessoas que cometem erro doutrinário, erro escatológico, erro de interpretação bíblica, por realmente se basear em textos, em alegorias, interpretar a Bíblia de uma forma alegórica. Mas primeiro devemos ler o texto de uma forma literal. Se não der para interpretar de forma literal, nós recorremos à alegoria, a uma linguagem figurada, que o alegorismo também ela é uma linguagem figurada. Agora vamos ver, observar e aprender, né, que nós devemos interpretar a Bíblia Sagrada pelo método literal, chamado literalismo. Então, também conhecido como método histórico-gramatical, o literalismo difere do alegorismo por interpretar as frases, as palavras, as frases de uma forma natural, como elas se apresentam. Então, quando você lê um texto bíblico, você observa que o autor, que o escritor, ele está falando, está narrando aquele texto ali de uma forma literal. Então, a sua visão primeiro tem que ser de uma forma literal, mas aqui cada palavra, cada frase de uma forma literal. Caso não se encaixe, então você recorre a um sentido alegórico, ao sentido figurado. O método literal de interpretação é o que dá a cada palavra o mesmo sentido, básico e exato, que teria no uso costumeiro, normal, cotidiano, empregado de modo escrito, do modo escritural ou conceitual. Então, esse método literal de interpretação, ele é o mais correto para se interpretar a Escritura. Caso o texto ele fique muito distante, fique muito vago o seu entendimento, você recorre a um método figurado. Pode ser uma parábola, pode ser um alegorismo, pode ser uma poesia, enfim. Então, nós, em primeiro lugar, devemos interpretar a Bíblia de um modo literal, depois de um modo secundário, recorrendo à linguagem figurada e ao alegorismo. Então, com base, né, nessa doutrina que nós estamos aqui aprendendo hoje, com certeza este é o único método que satisfaz as exigências bíblicas, no sentido de trazer uma interpretação equilibrada e dentro de um contexto correto. Ou seja, ele não modifica a ideia inicial que o autor procurou transmitir, mas explica de maneira coerente. Então, observe que o método literal ele tem como objetivo explicar as coisas da forma como elas são, de uma forma real, de uma forma coerente em si, né? É o autor falando para os seus ouvintes e ele falando de uma forma que o ouvinte entenda no sentido real. Então, esse é o método mais satisfatório que nós temos na interpretação. Mas, relembrando, caso você lê o texto literalmente e aquele texto ali, ele traz um sentido muito vago, muito distante, você recorre à linguagem figurada. Então pode ser um texto onde tem uma simbologia, onde tem uma alegoria, pode ser uma parábola, pode ser uma poesia, né, com as suas linguagens figuradas. Então, se você ler agora esse slide aqui, você vai perceber o seguinte, olha. A Bíblia foi elaborada por Deus para que o homem conhecesse seus propósitos e mandamentos. E, portanto, não permitiria que esse mesmo homem interpretasse seus ensinos literais, dando a ele um novo sentido. Portanto, Deus espera que suas palavras sejam entendidas da maneira como ele as disse. E certo que temos linguagem figurada, simbólica, alegoria nos textos bíblicos. No entanto, o fato deles existirem não obriga a interpretar, usar outros métodos, pois por trás das parábolas, tipos, figuras e símbolos estão verdades literais. Sabemos também que não pode ser interpretado ao pé da letra,
mas deve sempre buscar dentro do contexto, em passagens paralelas, tipos paralelos que tenha a explicação contida na Bíblia, a compreensão correta do texto. Então observe que, por mais que a Bíblia tenha textos que tem parábola, que tem tipos, que tem figuras, simbologia, alegoria, mas quando Deus passa o conhecimento para o homem, Ele quer que o homem ele tenha seu propósito da forma literal. Seus mandamentos são a forma literal. Então Deus, quando falou com Moisés, falou com Josué, falou com Davi, falou com o apóstolo Paulo, Cristo falou com os apóstolos, então ele mencionou parábolas, falou por meio também de comparações, de simbologia, mas o teor do propósito sempre traz um ensinamento literal, um ensinamento que vem edificar a conduta. Então, um exemplo claro disso é quando Jesus ele disse lá em João 15:5, que ele disse o seguinte: ele disse aos seus discípulos que ele era uma videira. Aí vamos lá, Jesus era uma videira mesmo, literalmente? Não. Mas o que ele queria passar para os discípulos através desse texto. Então, olha, ele disse, 15:5, eu sou a videira, vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada poderia fazer. Então, Jesus, ele disse que ele é uma videira, mas não literal. Por favor, irmãos, aquele que quer passar uma mensagem que nós estamos unidos a ele, nós temos comunhão com ele, nós estamos entrelaçados com Cristo, temos comunhão com ele. Então esse é o sentido. Mas ele falou aqui literalmente, eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Mas o sentido do texto aqui diz respeito a uma comunhão, a uma intimidade com Cristo, a uma frutificação em Cristo. A mesma coisa ele também disse lá em João 6, dos 51 a 58, que ele era o pão da vida. Mas Cristo não era o pão. Cristo, ele, mais uma vez, está falando que nós dependemos dessa comunhão no projeto de Deus, né? No reino de Deus, comunhão com Ele para ter vida eterna. Então, eu coloquei aí, ó, é óbvio que Jesus não é uma videira ou um pão, nem também ele gostaria que literalmente sua carne fosse comida. No entanto, o que o texto expressa é o fato da comunhão, a ligação que o homem precisa ter com Cristo. Mesmo sendo uma alegoria, o texto traz uma verdade literal e absoluta, que quem não aceita outra interpretação, senão que o texto sugere. Outro exemplo que nós devemos também colocar em evidência aqui, vejamos um exemplo de um texto que tem uma linguagem figurada, que não pode ser levado ao pé da letra, mas quem traz uma verdade literal. Então, em Lucas 19:40, ele disse, mas respondeu, assegurou-lhe, se ele se calar, as próprias pedras clamarão. É claro que as pedras não falariam, porém usa essa expressão para divertir aos que se incomodavam com o clamor do povo. Então nós temos que ter essa percepção, né? O texto é figurado, tem uma alegoria, tem uma parábola, mas o sentido, né? A verdade, ela é literal. Vamos orar, meus irmãos, quer dizer, os irmãos, que este tema, a hermenêutica, a escatologia, vai ser dividido em três partes. Então, para o vídeo não ficar muito longo, 3 partes aí. Essa primeira parte, depois vem a segunda, depois vem a terceira parte, em nome de Jesus. Pai de amor, Pai querido, mais uma vez, nos dá sabedoria, nos dá ciência, Senhor, para nós entendermos a Tua palavra, Senhor. Abençoa os Teus filhos, as Tuas filhas, aqueles que irão assistir, Senhor, essa aula, que repose sobre ele a Tua bondade, a Tua misericórdia. É um tema, Senhor, complexo, é um tema, Senhor, difícil, mas que nós necessitamos aprender para interpretar a Escritura. Pai de amor, é isso que peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.